Olá, seja bem-vindo a mais um episódio de Judaísmo em 5 minutos. O tema de hoje é algo que gera muitas dúvidas. Mashiach ben Yosef, o ungido filho de José, quem é e o que fará? A primeira coisa que deve ser entendida é que o termo Mashiach, que significa ungido, não é usado exclusivamente na Bíblia judaica para se referir ao descendente de Davi que inaugurará uma era de paz em Israel. Esse termo é usado para várias pessoas em diferentes funções e até mesmo em referência poética ao próprio povo de Israel. Na Bíblia judaica, vemos o termo Mashiach ser aplicado a pessoas em diferentes contextos: sacerdotes, profetas, reis de Israel e até mesmo reis estrangeiros. O fato de alguém ser chamado de Mashiach não implica nem que aquela pessoa seja descendente de Davi, nem que vá ser um rei sobre Israel. Nos tempos antigos, óleos aromáticos eram caros e simbólicos de status social. Por essa razão, o ato de ungir alguém indicava que aquela pessoa era importante ou estava numa função primordial. Como, por exemplo, nós temos nos dias de hoje a cerimônia de posse de um presidente ou ministro. Mas então, de onde surge a ideia de Mashiach ben Yosef? Da profecia dada por Moshe, por Moisés, sobre a tribo de Yosef, de José, que diz assim: seus chifres serão os chifres de um boi selvagem, com os quais ferirá as nações até os confins da terra. Isso pode ser visto em Devarim, Deuteronômio 33:17. Nessa profecia, vemos que a tribo de José iria ferir as nações. Quando juntamos isso com a profecia de Ezequiel 38 e 39, que fala sobre as nações subindo contra Israel depois que Israel fosse restaurado, começamos então a perceber a origem do conceito. Todas essas profecias são entendidas como referências ao fato de que Israel seria restaurado mesmo antes de se arrepender, o que culminaria nessa guerra, que seria um levante final contra Israel. Nela, o Eterno demonstrará todo o seu poder e fidelidade para com a nação de Israel, provocando então, por fim, o arrependimento que irá dar origem a uma era de paz. Os sábios judeus viram, portanto, que seria nesse momento que a tribo de José feriria as nações. Mashiach ben Yosef, portanto, não será um rei, mas sim um líder militar da tribo de José, de Yosef, que comandará os exércitos de Israel. Além de ser um descendente de José, ele será mais especificamente da meia tribo de Efraim e será um descendente direto de Yehoshua ben Nun, de Josué, filho de Nun. E do mesmo jeito que Josué conquistou a terra de Canaã e a livrou dos inimigos, assim também fará Mashiach ben Yosef, livrando Israel das nações inimigas. Esse líder político-militar se levantará para guerrear contra as nações e proteger Israel, e será morto durante a batalha, próximo aos portões de Jerusalém. A morte dele trará grande sofrimento para Israel, mas devido à sua ação, ele e o Messias, filho de Davi, conseguirão derrotar os inimigos de Israel e assim terá início a era de paz. Mashiach ben David, o Messias prometido, filho de Davi, ficará profundamente amargurado com a morte de Mashiach ben Yosef e pedirá ao Eterno que o ressuscite. Embora isso não seja dito explicitamente, é possível que seja justamente esse pedido que venha a catalisar a ressurreição dos mortos profetizada para o fim dos tempos. É impossível que Mashiach ben Yosef e Mashiach ben David sejam a mesma pessoa, mesmo que em duas vindas, por duas razões. A primeira, porque ambos aparecem interagindo no fim dos tempos. E a segunda, porque ninguém que pertença à tribo de Yehudá, de Judá, poderia ser da tribo de José, de Yosef, ao mesmo tempo. Uma coisa necessariamente excluiria a outra. A seguir, você vê as fontes que foram utilizadas para a confecção deste material. Muito obrigado e até o próximo episódio de Judaísmo em 5 minutos.